Agora, isso acontece de você ter que equilibrar autoridade com autenticidade. Certo? Certo. Especialmente diante de uma geração que questiona hierarquias. Nós estamos vivendo uma geração que eu diria interessante. Porque nós temos pessoas que hoje não querem ser lideradas, não querem ter chefes, não querem... Não. Acham Zero que compromisso, né? podem caminhar sozinhas e como bem entendem. E aí, os líderes eles têm que lidar também com críticas. Bom, quando a gente olha para a história bíblica aí, a gente vê... Bom, Davi foi um cara extremamente criticado e teve uma liderança forte. Salomão e outros líderes da Bíblia. Agora, dentro dessa dificuldade, desse contexto que nós vivemos, como é que você lida com críticas e resistências, especialmente sendo um jovem líder? Para quem não sabe, você tem 65 anos, né? Você está perto de aposentar. Se for pelos cabelos... Os cabelos estão brancos, mas o homem ainda é um jovem líder. Como é que você tem lidado com críticas que eu imagino que você constantemente tenha que lidar no ministério? Cara, Jesus teve oposição o tempo todo, né, Daniel? Você vai ver que, poxa, o tempo todo ele lidou com os fariseus e o problema maior que a gente sempre vai enfrentar é os religiosos. Não é o novo convertido. O novo convertido ele faz perguntas básicas da fé e tal. Mas quem dá dor de cabeça pra nós, quem é? Crente velho. Crente velho, cara. Esse que é o problema. Critica tudo. Tudo tá errado. Não, você mudou. Não tá tocando mais aquela música. Nossa, mudou a cor da parede. Ah, porque não sei o quê. E aí você olha uma pessoa que tá chegando na igreja, ela não tá preocupada com isso. Ela quer se alimentar. Ela quer perceber a ambiência. Ela quer perceber a atmosfera. O que tá rolando. O que é ser crente? Quem é Jesus? Quem é Deus? E o crente velho já não se preocupa mais com o básico. Começa a se preocupar com pelo em ovo. Então, cara, esse tipo de crítica eu já não tenho paciência mais. Quando eu digo não tenho paciência, eu não fico dando corda, cara. Eu já não... Já passo reto, eu já falo amém, tá tudo bem e tal. É tipo assim, poxa, é quase numa linguagem corporal, tipo, meu, presta atenção, se toca, cara. Já é tempo de você pastorear. É igual Paulo fala do leitinho. Meu, vamos aí. Você não tá na época mais, você tem tipo 20 anos de igreja, você tá querendo confete ainda? Exatamente. Quer dizer, o papel do pastor, Jesus, o que ele vai falar? Ele deixa as 99 e ele vai atrás da perdida. Então, o papel do pastor não é ficar bajulando o crente dentro da igreja, não. É abrir o olho do crente velho e falar, vamos, você tem que estar junto comigo nesse rolê pra gente ir atrás do perdido. Então, o problema, muitas vezes, de igrejas muito velhas é que elas perdem a missionalidade, elas perdem o senso de olhar para o de fora. E aí, meu, embolhou, cristalizou os papéis e fica aquela manutenção de igreja. E aí, cara, fica esse negócio de eu tenho que agradar o fulano que dá mais dízimo, o presbítero tal, a mulher não sei quem. E, cara, a igreja não é isso, não. Então, esse tipo de crítica, eu já passo, fala com o presbítero lá, fala com não sei quem. Eu vou saindo fora, eu falo, não tenho paciência, não. Aliás, você me lembra dos crentes antigos que às vezes olham para essas igrejas, às vezes centenárias, não sei o quê. O meu avô colocou essa porta na entrada do templo. Haja paciência, né, meu? Aí chega a plaquinha tá lá do seu José, não sei das quantas. Aí chega um pastor lá, quer tirar aquela porta de madeira antiga, cheia de cupim, quer pôr uma porta de vidro moderna. Não pode, porque foi meu avô que colocou aí. Exato. Eu até entendo, cara, assim, um pouco de apego. E eu acho que tem um legado. Eu acho que não é sobre desrespeitar, né, cara? Mas eu acho que o reino não é isso, né, cara? Você não precisa, vamos dizer assim, ignorar a história. Exato. O que você não pode é ficar parado no tempo. Isso. A história você honra. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? História a gente honra. Isso. Mas a gente não fica parado nela. Isso. E é tão engraçado que eu lembro quando a gente teve uma das conversas aqui no conselho, e a gente é muito tranquilo aqui, cara. De verdade. Nosso conselho aqui é uma bênção.
A gente é amigo, a gente quando precisa quebrar o pau, a gente arrebenta aqui, mas a gente fica aqui, a gente sai, a gente é amigo, a gente tá junto, a gente compra umas coisas loucas pra fazer de ideias, e isso deixa muito saudável. Sim. Eles me permitem pastoreá-los, eu permito que eles me pastoreiem. Então, cara, isso é muito lindo aqui. Eu falo que a gente tem vivido algo muito legal. Que eu vejo que falta nas outras igrejas, a gente tem aqui de sobra nesse aspecto, né? De amizade, de cumplicidade. Pô, é muito legal. E eu falo muito disso para eles. Falo, galera, a gente precisa ter... Primeiro a gente tem que estar fechado. Se a gente quer ser uma liderança forte, coesa, posicionada, a gente tem que estar fechado, né? E depois, cara, cair para dentro, fazer o que tem que fazer, né? Fazer diferença e não ficar olhando para o passado igual muitos olham. E ficar batendo palma para um tradicionalismo que ficou no passado. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa construir uma igreja para os nossos filhos. A gente precisa pregar o evangelho para os nossos amigos. Então, a gente pensa assim, cara. Então a gente vai muito por esse lado aí. Você me lembrou de uma pregação que eu vi do Jeremias Pereira. Gerê. Grande Jabezão. E ele veio pregar aqui no culto dos 500 anos da Reforma. E ele falou algo interessante. Eu falei, gente, a gente fala de Calvino, fala de Lutero, fala dos reformadores. E a gente até engrandece e alguns até idolatram eles. Eu falei assim, mas vocês precisam entender uma coisa. Esses caras, e aqui não é negar toda a produção teológica e a base que eles nos deram, porque é isso que a gente que nos sustenta hoje e nos capacita a ter profundidade teológica e pregar o evangelho. Mas esses caras levaram respostas para o tempo deles. Exato. Eles não vão responder as questões dos tempos de hoje. Então assim, não é negar o que eles fizeram, mas a gente precisa mudar a igreja, o mundo está mudando, a igreja não pode ficar parada em 1500. Exatamente. Até você falando isso, eu lembro de C.S. Lewis no contexto de Segunda Guerra, né, cara? Sim. As pregações dele foram para rádio. Sim. E virou o Cristianismo Puro e Simples, que é um dos livros que me marcou. Mas você vai ver que ele produziu uma teologia para o tempo dele. Sim. A galera tava lá, em contexto de guerra, todo desanimado, o povo para baixo, a teologia se desfazendo, e ele lá ressignificando tudo com uma mente brilhante que foi. Então é exatamente isso. Agora a gente precisa fazer no nosso tempo que Lutero fez, Calvino fez, Lewis fez, e entre outros, né? Aliás, C.S. Lewis, acho que esse livro ele é ideal para os dias que nós vivemos, né? Total, cara. Porque eu leio ele direto. Nós estamos vivendo um contexto de guerra, de desilusão com a igreja, né? Total. Diversos de embate em questões morais, tudo. Acho, cara, que esse livro ele transcende o tempo. É um excelente material para discipulado. Excelente material.